Salve galera, estamos aí começando mais um vídeo do canal e na aula de hoje você vai acompanhar a mineração no Brasil colonial. Mineração no Brasil colonial no canal hoje. Bom gente, começando então nossa aula de mineração e ela tem uma relação justamente com a aula anterior de expansão territorial. Acho que todo mundo lembra que quem descobriu o ouro no Brasil foram os bandeirantes, não é? Lá em 1693, pela ação lá do Domingos Arzão e do Borba Gato, o ouro é descoberto realmente onde hoje a gente chama de Minas Gerais. Aliás, esse nome faz todo sentido. Aliás, Minas Gerais fazia parte da capitania de São Paulo e aí é desmembrada, não é? E tem o Rio de Janeiro também desmembrado, uma vez que é o porto mais próximo em relação à mineração. Primeira coisa que a gente tem que comentar nessa aula de mineração é o seguinte: quem descobriu o ouro foram os bandeirantes. Então eles começam a se assentar nessa área, nessa zona mineradora. Acontece que essa notícia ela vai se espalhar por todo o Império Português, né? Não só na Europa, como também na região Nordeste, por exemplo, do Brasil colonial. Aí muita gente vai vir, não é? Nessa febre do ouro, nessa corrida do ouro que passa a ter aqui no Brasil, em Minas Gerais. E então começa um conflito entre os descobridores iniciais do ouro, que eram os bandeirantes, com estes caras que estavam indo agora, chamados invasores pelos bandeirantes. Aliás, os bandeirantes usavam aquela língua misturada do português com a língua tupi dos indígenas, né? A gente chamava de língua geral. E na língua geral, os bandeirantes chamavam os caras que estavam indo para lá de emboabas, não é? Emboabas numa tradução livre assim, não é? Pássaro de pés emplumados. Esquisito isso, não é? É que na verdade os bandeirantes, como a gente já discutiu em aulas anteriores, andavam descalços, né? Eram maltrapilhos, enquanto as pessoas que vieram para a zona mineradora vieram bem vestidos, com botas. Então, é os pés emplumados, é a ideia das botas, né? Esses invasores. Bom, acontece que teve a Guerra dos Emboabas, ou seja, os paulistas entraram em choque, não é, contra esses invasores, chefiados por Manuel Nunes Viana, não é? E os bandeirantes acabam sendo derrotados nesse conflito e vão ser expulsos. Inclusive, o último conflito, que é o famoso Capão, né? Capão da Traição. Capão seria um lugar onde é plano, está sem o mato, né? Então parece que os bandeirantes ficaram ali, estavam ali descansando quando foram cercados e aí parece que houve uma rendição dos bandeirantes ali, mas diante da rendição os emboabas não quiseram aceitar não, eles acabaram atacando mesmo assim e aí houve uma dizimação, né, dos bandeirantes nesse episódio chamado de Capão da Traição. Essa notícia inclusive chega até São Paulo, né, onde é a terra dos bandeirantes, e há um movimento das mulheres que queriam que os seus maridos se organizassem lá em São Paulo para responder a esse capão da traição. Dizem então que foi o primeiro movimento de mulheres da história do Brasil colonial. Bom, de qualquer forma, os bandeirantes expulsos vão acabar ou se fixando na região, ou voltando para São Paulo, ou se fixando na região sul com a pecuária, ou indo mais para o interior ainda, para o centro-oeste, né? Mato Grosso, Goiás, onde também descobriram ouro, ou seja, aumentando, então, alargando ainda mais o território da América Portuguesa. Gente, mas aí agora vamos falar das características técnicas deste ouro que temos por aqui no Brasil. Características técnicas. As pessoas dizem que é um ouro de aluvião. Aluvião seria um ouro superficial, não é? Ele ficava bem no leito do rio, bem na superfície do rio. De longe já dava para ver, porque quando o raio solar incidia no leito do rio, gerava um reflexo, não é? Por isso que era chamado de faiscações.
Então, facilmente esse ouro era recolhido por meio de apenas uma peneira, não é? Uma bateia, como se dizia à época. Isso aí gerou então esse ouro superficial, todo o processo e todo o ciclo da mineração. Claro que havia um ouro mais profundo, mas que era necessário maior técnica para a escavação, né, das minas. Esse ouro é chamado ouro de Lavras, né? Lavras. Até tem uma cidade em Minas Gerais, hoje em dia, que continua com esse nome, né? Lavras. Bom, agora vamos falar o seguinte: lógico que o ouro foi muito importante para a metrópole, para Portugal, que vivia em todo aquele declínio do século anterior, do século XVII, com a União Ibérica, invasão holandesa, as guerras com os holandeses. Bom, então Portugal agora vai enxergar o ouro como uma grande salvação. Teve até um rei de Portugal que falou que o Brasil era a vaquinha de leite de Portugal, não é? Porque, vai ser a salvação esse ouro. Então tem que dar que Portugal vai tomar medidas muito rígidas para a administração. Como eu disse para vocês, vai cercar e criar a capitania de Minas Gerais, que é o lugar onde está o ouro, né? Separado de São Paulo, como era até aquele período. E aí, gente, vai se criar um órgão administrativo para a mineração. Esse órgão administrativo é a Intendência das Minas, que foi criado lá em 1702, 1703. Então vai ter um intendente responsável pela organização, pela administração desse processo. Então, se você descobrisse ouro, o certo seria você comunicar à intendência. A intendência ia cercar as terras e dividir em lotes, não é? Esses lotes eram chamados de datas. E a vantagem ao descobridor do terreno é que ele poderia escolher 2 datas para ele poder explorar. As demais datas, né, seriam então sorteadas, né, de acordo com um edital que seria publicado. Tinha uma data que ficava para o rei. Logicamente que o rei não ia vir aqui fazer a mineração, né? Então cabia o intendente fazer o leilão, né? Então era leiloada a data aos interessados. Então dessa forma, então começou a exploração mineral no ciclo da mineração aqui no Brasil. Agora, olha só uma coisa. Como o ouro ele era superficial, ele era encontrado no leito dos rios e era em grãos muito pequenos, né, em pequenos grânulos, ele era facilmente desviado, não é? Facilmente escondido. Havia um imposto, né, que se cobrava, que era o quinto, ou seja, 20%. Só que, claro, né, as pessoas escondiam o ouro. Aliás, essa expressão existe até hoje, né? Fulano de tal está escondendo o ouro. Uma das maneiras mais clássicas, né, de esconder o ouro era aquela história de você guardar o ouro em pó dentro de uma imagem de um santo, né? E aí passar pela fiscalização, né? O santo é oco, né? Chamava-se de Santinho do Pau Oco, uma expressão que também chegou até os nossos dias, que vem da mineração. Também, né, o escravo que peneirava, né? Então, muitas vezes ele poderia engolir o ouro, não é? Podia esconder no cabelo, não é? Nas unhas. Como eram grãos muito pequenininhos, era possível ser escondido o ouro desta forma. Por isso que Portugal tomou uma decisão. E essa decisão foi criar as casas de fundição. O intuito de criar as casas de fundição era justamente tentar diminuir essa questão do tráfico do ouro, de esconder o ouro, né? Que os impostos ficavam muito baixos, né? Os 20% cobrados não estavam atingindo as metas da coroa portuguesa de arrecadação. Então a ideia seria que qualquer ouro em pó seria claramente um ouro que não havia pago os impostos. Então a ideia seria levá-lo até uma casa de fundição, que seria o lugar onde o ouro ele era então fundido, transformado em barras de ouro. Então você vai fundir o ouro, transformá-lo em barras de ouro e selá-lo, porque ali já se recolhia os 20%. Evidentemente que isso não foi bem recebido pelos colonos. Houve uma rebelião dos colonos em relação a isso, né? Liderados
por Felipe dos Santos a uma revolta em Vila Rica diante da criação das casas de fundição em 1720. Então, esses caras se rebelaram, chegaram até a prender o governador das Minas Gerais, né, que era o Visconde de Assumar, mas quando as tropas do Visconde de Assumar chegaram, acabaram então prendendo todos os revoltosos, inclusive o líder Felipe dos Santos, que acabou enforcado, esquartejado, uma história que vai se repetir daqui a alguns anos. Acho que você já está imaginando o que eu estou pensando, né? É o Tiradentes, né? E no próximo capítulo vamos falar sobre isso. Mas já temos essa situação rolando na revolta de 1720, com a criação das casas de fundição, a revolta liderada pelo Felipe dos Santos. Em 1725 começou então a funcionar as casas de fundição. E aí, você tem uma ideia, aumentou tanto a arrecadação que entre 1730 e 35 a coroa portuguesa diminuiu o quinto, que são os 20%, né, daquilo que você encontra, você entrega como imposto, os caras baixaram para 12%, para você ter uma ideia, entre 1730 e 35. Já de 1735 até 51, aliás, por influência daquele Alexandre Gusmão, o brasileiro que tinha participado lá do tratado lá de Madrid, foi criado o imposto da captação, em substituição ao quinto. Captação seria assim, quantos escravos você tem? Então você declararia quantos escravos você tem e pagaria 17 gramas de ouro por ano em relação ao número de escravos que você teria. Evidentemente que esse imposto foi um fracasso, porque as pessoas acabavam não dizendo quantos escravos tinham, né, diminuindo muito. E aí era possível então desviar muito imposto dessa forma. Tanto que esse imposto acabou então em 1751, acabou sendo extinto e criaram outro chamado finta. E esta finta vai até 1765, quando finalmente se cria o imposto da derrama. Mas sobre a derrama falarei na aula seguinte, porque ela está muito ligada à Inconfidência Mineira. Por enquanto, vou contar para vocês algumas consequências desse processo de mineração. Vamos ver algumas consequências? Por exemplo, a notícia de ouro gerou toda uma corrida de pessoas para aqui, Minas Gerais, não é? Então aumentou a população de uma forma incrível, não é? Então um grande aumento da população. Então se dizia aí que a população estava na casa de 300 mil habitantes, o Brasil lá do início do século XVIII. No final do século XVIII, essa população já saltou para 3 milhões e meio. Né? 3 milhões e meio é a população, estima-se, lá no final do século XVIII. Ou seja, vieram muitas pessoas mesmo. Vieram milhões de pessoas. Outra coisa é que a zona mineradora ela não é na faixa litorânea. Né? A faixa litorânea é aquela faixa lá que tem a cana-de-açúcar e tal. A zona mineradora é mais no interior, então você vê uma interiorização da colonização. Surgem núcleos urbanos rapidamente no início do século XVIII, né? Mariana, Sabará, Congonhas do Campo, Vila Rica, atual Ouro Preto, então um monte de cidade no interior. Nem todo mundo vai ser minerador e vai ficar enriquecido. Então você vê que se forma uma classe média que nesse setor urbano começa a prestar serviços. É o carpinteiro, é o açougueiro, é o caixeiro viajante, é o padre, é a prostituta. São uma série de serviços, né? O funcionário público, inclusive, também para a administração do local. Então você vê que surgem camadas mais medianas. Não que não existisse antes camadas medianas no Brasil colonial, mas elas são mais ressaltadas. Não é? Há uma camada média com interesses e negócios muito ligados à terra. Tá. Ao mesmo tempo, essa camada média ela desenvolve uma ampliação do mercado interno. Veja só, havia a pecuária no sul. Então haviam as tropas de mula que levavam os produtos da agropecuária, né? O couro, a carne charqueada, levavam do sul, nessas tropas de mulas, até a feira de Moares de Sorocaba, onde esse pessoal da mineração acabava comprando esses produtos. Ou seja, a mineração, junto com a pecuária,
vão o quê? Gerando uma certa integração das regiões do Brasil colonial por meio exatamente dessa atividade comercial, não é? Muito bem. Então, são várias as modificações. Essas classes médias, evidentemente, elas são mais letradas. Então você começa a observar uma série de atividades intelectuais. Você vai ver que tem o arcadismo, né? Tem poetas árcades, você aprende na aula de literatura, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né? E aí você vê que tem também o aleijadinho, o barroco. O barroco é muito importante nesse momento, que na Europa é um momento de refluxo, né, no século XVIII da Contra-Reforma. Ainda há efeitos da Contra-Reforma, então nós temos esse barroco um pouquinho mais tardio. Uma coisa interessante também é que a capital do governo geral era em Salvador, desde 1549. E em 1763 ela é transferida justamente para o Rio de Janeiro, que era o porto mais próximo da mineração. É bom destacar também que assim, Portugal tinha aqueles tratados comerciais muito próximos aos ingleses, né? Uma certa submissão econômica. Então Portugal comprava os produtos manufaturados já dos ingleses. Da onde que Portugal tirava a grana para comprar esses produtos? Justamente do ouro que vinha dos impostos do Brasil. Então, em geral, esse ouro do Brasil acabou em grande parte sendo transferido para a Inglaterra e ajudou a fomentar a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial Inglesa, da segunda metade do século XVIII. Outra atividade muito importante do Brasil colonial, além do ouro, nessa mesma época do século XVIII, foi a descoberta de diamantes. Então, na mesma época, mais ou menos, que se descobriu o ouro no Brasil, também foram descobertos diamantes. Agora, a oficialização, né, do início da extração de diamantes se dá em 1729. Porque, assim, lógico que Portugal tem uma dificuldade em cobrar impostos em relação aos diamantes, porque não dá para você fundir o diamante. Então, a partir de 1729, foi criado o Distrito Diamantífero. Você expulsa os caras que estavam tentando a sorte para achar o diamante, né? Você interdita a área e fecha a área, não é? E aí você estabelece um Distrito Diamantífero, o Arraial do Tijuco, em que só entra ali dentro quem paga uma anuidade, para ir poder tentar a sorte e achar o diamante. E o cara que organiza isso é o contratador. Então tem a casa de contratação. Houve um contratador muito famoso que ele acabou vindo de Portugal e começou a namorar uma escrava, a Chica da Silva. Teve vários filhos com a Chica da Silva. E quando ele voltou para Portugal, ele deixou toda a sua fortuna para essa Chica da Silva, que era ex-escrava, mas foi esposa dele. E aí ela se tornou, né, uma ex-escrava, negra e mulher, a mulher mais rica da região, a famosa Chica da Silva. Muito obrigado por assistir este vídeo até agora sobre a mineração no Brasil colonial. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha e tamo junto!